Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom dia, minha irmã. Bom dia, meu irmão. Hoje é dia 1º de junho de 2023. Pois é, o mês de junho começou, eu estou aqui, você está aí. Graças a Deus por isso. Hoje é quinta-feira, é teu aniversário, 1º de junho? Deus te abençoe de uma forma muito especial, minha irmã e meu irmão. Hoje é aniversário, sabe de quem? Do irmão Carlos Costa Faria, o marido da Edina. Pois é, que eu conheci ali na Catedral Metodista aqui do Rio. Já estou em Nilópolis de volta. Um beijão, irmão Carlos. Deus continue te abençoando, você, a Edina, teu filho, que é pastor lá em Saquarema, e um dia eu ainda vou ter a oportunidade de ir nessa comunidade de fé, encontrá-los, abraçá-los. Deus continue te abençoando. Você e Edina são bênção na minha vida, são bênção na comunidade de fé da qual vocês pertencem. Onde quer que vocês forem, vocês são bênção. E hoje é aniversário também da Thalita Canadinhas. Eu não esqueço essa menina. Um beijo no teu coração. Foi aluna lá do Nave, uma garota inteligentíssima, uma garota simpaticíssima, uma flor. Thalita é uma flor. Thalita, Deus continue te abençoando e que essa mensagem chegue até você, tá bom? Aí a partir do Facebook ou do YouTube. E você cujo nome eu não falei, mas que faz aniversário hoje, Deus te abençoe de uma forma muito especial. E eu quero mandar também um abraço de aniversário para o Marcos Roberto, foi meu aluno, agora é pastor, fez aniversário aí no dia 30 de maio. Eu olhei o Facebook rápido e eu fui vendo as pessoas dando parabéns. Então, Marcos Roberto, Deus continue te abençoando, você, teu ministério, Angélica, a esposa, os filhos, a irmã Jurema, tua mãe, todo mundo, os irmãos, família toda, tá bom? E a comunidade de fé aí, onde você é pastor, tá bom? E ontem nasceu o netinho da minha amiga Bárbara, o Micael. Pois é, nasceu, filho da Kessiane. Deus te abençoe, tá bom? Micael veio a esse mundo aí para ser bênção na vida da gente. Bom, nós lemos esse texto. Hoje é dia 1º de junho, dia de versículo novo ao nosso coração. E a gente leu aí esse texto da Ariane, lá de Valparaíso, em São Paulo. E esse texto é muito profundo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9. E eu quero ler já a epígrafe da meditação dela que completa esse texto e depois a gente fala os versículos, tá bom? Para abençoar a tua vida. O título da meditação, Passando pela Moenda, e a epígrafe: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem.
porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18. As coisas de Deus são eternas, não se comparam com nenhuma situação difícil pela qual a gente esteja passando, tá bom? Então vamos falar os versículos e depois a gente medita nesses textos. Nesse 1 de junho, eu pedi aqui a Deus, né? Alguns versículos vieram à minha cabeça, mas vamos memorizar aí 2 versículos que a gente já conhece muito bem, tá bom? Salmo 23, versículos 1 e 2. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Então, nessa manhã, você que está fazendo aniversário e você que está aí vivinho da Silva nesse mês de junho, que Deus te abençoe neste mês com essa tranquilidade de Deus e esse suprimento, essa provisão de Deus. Que toda manhã, quando você falar aqui junto comigo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, você receba essa provisão de Deus. E quando você falar, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, você receba essa tranquilidade de Deus na tua vida, tá bom? E que você continue recebendo. Vamos revisar os versículos? Renovação de forças. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías capítulo 40, versículo 31. Que você receba fé, porque andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Que você receba alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Você receba e sinta gratidão. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. E você receba e sinta a companhia e a vitória de Deus na tua vida. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8, versículo 31. Parei para beber água porque engatei a primeira e fui falando todos os versículos. Muito bem, então nesse 1 de junho, saiba, como a Ariane diz, que há momentos sim, em que a gente é como uma cana, uma cana de açúcar para fazer caldo de cana, que ela vai chamar de garapa, né? Lá em São Paulo chama garapa. Muitas vezes a gente passa pela moenda, mas por que a cana passa pela moenda? Para fazer caldo de cana. Algo agradável, algo bom, algo que alimenta. E porque muitas vezes nós passamos por situações difíceis, por enfrentamentos, por questões, por desafios, para sermos aperfeiçoados. E muitas vezes, para que a gente sinta e receba tudo isso que eu falei nos versículos. A provisão de Deus, a sua tranquilidade, a renovação de forças, a fé, a alegria, a gratidão, a companhia e a vitória de Deus. É dessa forma, meu irmão e minha irmã,
A gente precisa entender. Eu tenho pedido muito a Deus que eu possa entender, que eu possa compreender, que eu possa perceber, como diz o apóstolo Paulo na sua oração lá aos Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 14, que eu possa compreender qual é a altura, a profundidade, a largura, o comprimento, né? E entender e perceber e conhecer o amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, e para isso, muitas vezes, a gente passa por situações semelhantes àquelas que o Senhor Jesus passou, sabe? E aí isso vai dando uma paz, uma tranquilidade, né? O apóstolo Paulo sabe o que ele está falando em 2 Coríntios capítulo 4. E aí eu fiz questão de ler os versículos também 16 e 18, porque fica muito claro que são complementos dos versículos 8 e 9. Quando o apóstolo Paulo diz em tudo, é em tudo mesmo, em todas as situações. Então, eu e você, a gente tem que dar graças a Deus, porque não é em todas as situações que nós somos atribulados. E Paulo, quando escreve as cartas aos Coríntios, e segundo os estudiosos, não são só essas duas cartas, na verdade, para os estudiosos foram 5 cartas, examinando, né, os textos. Há uma carta anterior, a primeira carta aos Coríntios, parece, né? Há a primeira carta aos Coríntios, tá? Há uma carta chamada de carta dolorosa, que talvez tenha sido escrita entre a primeira e a segunda. E a segunda carta, ela é dividida em duas. Ela vai do capítulo 1 ao capítulo 9, porque ali no capítulo 9 há uma espécie de encerramento e de bênção, e depois a segunda carta também teria uma outra carta ali do capítulo 10 até o final da segunda carta aos Coríntios, que aí tem outra despedida e outra bênção. Então, as situações pelas quais o apóstolo Paulo passa neste momento em que ele escreve a carta aos Coríntios, porque era uma comunidade muito difícil, ele vai dizer isso. Em tudo, por causa de vocês, Coríntios. Pois é. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Uma coisa é a gente ser atribulado, virem tribulações sobre nós, mas não somos angustiados por causa delas. Ficamos perplexos com as coisas que acontecem, porém não desanimados. O desânimo não vem sobre nós, só a perplexidade. Somos perseguidos, porém não abandonados. Se você se sente perseguido, saiba que Deus está com você o tempo inteiro. Você não é abandonado. Jesus foi perseguido. Os cristãos, os primeiros cristãos foram perseguidos, mas nunca, nunca abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Você pode ser derrubado. Eu posso ser derrubada. Há um texto nos Salmos, e aí eu me esqueci onde está, né? 7 vezes cairá o justo e se levantará. Você pode cair 7, 14, 21, 28, a tabuada toda do 7. Mas você não é destruído. Eu posso ser derrubada, mas eu não sou destruída. Deus está com a gente. E aí isso se completa nos versículos 16 a 18, né? De 2 Coríntios capítulo 4. Por causa disso, nós não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste ou se corrompa, né, como diz a versão mais antiga, o nosso ser interior se renova dia a dia. O meu interior, o teu interior se renova, porque
mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele nos faz deitar em verdes pastos, ele nos guia mansamente a águas tranquilas. Ele nos dá a sua companhia, ele nos dá a sua vitória, ele nos dá fé, ele nos dá alegria, ele nos enche de gratidão. Dessa forma. Então, o nosso ser interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, eu gosto disso. A tribulação, meu irmão e minha irmã, é leve e momentânea. Produz para nós um eterno peso de glória. A tribulação é leve e momentânea. O peso de glória é eterno. Ou melhor, a glória tem peso e é eterna. A tribulação é leve e é momentânea. Isso é análise retórica, tá? O que está acontecendo? Uma oposição, não é isso? A tribulação é leve e momentânea. A glória é pesada. Pesada não no sentido de peso ruim, mas no sentido de ela tem peso na nossa vida e ela é eterna. Pois é, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, diz o apóstolo Paulo, e que eu e você também não olhemos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, elas passam, mas as que não se veem são eternas, elas ficam. Pois é, que eu e você aprendamos nessa manhã que passar pela moenda é temporal, mas o que isso produz em nós é eterno. O crescimento, a paz, a tranquilidade, o entendimento, depois que a gente passa pela moenda, a intimidade que a gente adquire com Deus. Isso é eterno, tá bom? Vamos à meditação da Ariane? Em um sábado à tarde, um dia agradável de descanso, observava meu namorado e sua mãe manuseando uma moenda de cana-de-açúcar para nos preparar uma deliciosa garapa. Então comecei a observar o estado em que a cana ficava após seu caldo ser extraído, completamente moída, quebrada. E assim me veio uma reflexão na mente. Alguns momentos em nossa vida podem ser comparados àquela cana. Há fases na nossa vida em que passamos por momentos difíceis e dolorosos. Somos quebrantados na presença de Deus e percebemos qualquer e perdemos qualquer altivez e arrogância. Percebemos também em nós, isso cai. E desses piores momentos é que extraímos as maiores lições. O melhor de nós é revelado após essas tribulações e com a misericórdia de Deus seguimos em frente, desfrutando os doces momentos que virão a seguir. Desse jeito. Vamos orar com a Ariane? Pai amado, que a tua misericórdia seja derramada como um bálsamo para curar nossas feridas emocionais. Em nome de Jesus, amém. Pensamento para hoje, que tenhamos a certeza de que em momentos difíceis, Deus está cuidando de nós. Tenha esta certeza. Oremos pelas pessoas que não conseguem enxergar uma saída para a resolução de seus problemas. Senhor, nesta manhã, 6:10 da manhã, oramos, Senhor. De repente, essa pessoa já acordou e já está pensando
nesse enfrentamento, nessa questão, nesse problema. Pai, em nome de Jesus, nós oramos exatamente por essa pessoa agora. Eu não sei se ela está agora ao alcance da minha voz nessa transmissão, mas que hoje ela consiga enxergar uma saída para a resolução desta questão. Em nome de Jesus, abra os olhos, Senhor, que ela enxergue esse pastor que é dela, assim como é meu, e que ele não deixa nada faltar, nem a luz para a solução dessa questão. Que essa pessoa receba a tranquilidade, assim como a ovelha quando está deitada em verdes pastos e quando está perto de águas tranquilas. Pai, nós oramos assim, em nome de Jesus. E oramos também agradecidos pela vida do irmão Carlos Costa, da Edina, sua esposa também, que fez aniversário nesses dias mesmo, e também pela vida da Thalita, e também pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que completa mais um ano de vida nesse 1º de junho e que vão completar ao longo deste mês de junho. Nós já abençoamos, Senhor, com renovação de fé, abençoamos também o Marcos Roberto e abençoamos também o Micael, com renovação de fé, renovação de forças, com fé, com alegria, com gratidão, com a tua companhia, a tua vitória e com a tranquilidade e a provisão do Senhor. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Excelente quinta-feira, excelente dia, excelente mês de junho. Deus te abençoe. Amém.